Na União Soviética ocupada pelos nazistas, os soldados alemães tinham um medo muito real de bruxas, nomeadamente as Bruxas da Noite, um esquadrão exclusivamente feminino de pilotos de bombardeiros que realizaram milhares de bombardeios ousados com aviões de madeira sob a cobertura da noite. Elas merecem ser tão celebradas quanto seus homólogos masculinos. Neste vídeo, vamos explorar a incrível história das Bruxas da Noite. Em junho de 1941, as potências do eixo invadiram a União Soviética com a maior força invasora da história. A infame Operação Barbarossa viu cerca de 4 milhões de soldados marcharem para a Rússia, ameaçando Moscou. Esta ofensiva foi uma das ações mais violentas e terríveis da Segunda Guerra Mundial, repleta de atrocidades contra o povo russo. Os soldados soviéticos, endurecidos pela batalha, mantiveram as linhas de frente, evitando a tomada da capital. Desde o início da guerra, a coronel Marina Raskova, uma piloto soviética conhecida como a Amelia Earhart russa, recebeu inúmeras cartas de mulheres de toda a Rússia querendo participar do esforço de guerra. Embora muitas mulheres ocupassem funções de apoio, Raskova fez lobby para que elas assumissem um papel mais ativo, levando ao estabelecimento de unidades exclusivamente femininas. Em outubro de 1941, Joseph Stalin ordenou que Raskova criasse 3 esquadrões aéreos femininos. O 588º Regimento de Bombardeiros Noturnos, onde todas as funções eram desempenhadas por mulheres, desde pilotos até mecânicas, foi o único a permanecer exclusivamente feminino. Em 1942, jovens mulheres de 17 a 26 anos foram transferidas para a cidade de Engels para iniciar o treinamento de voo. Recebidas por Raskova, elas enfrentaram uma dura adaptação, usando uniformes mal ajustados e botas grandes. As dificuldades começaram com o equipamento. Os biplanos Polikarpov Po-2, feitos de madeira compensada e lona, eram leves, lentos e sem nenhuma armadura. Apesar disso, tinham uma vantagem. Sua velocidade de stall lenta os tornava difíceis de serem atingidos pelos caças alemães. Mesmo assim, voar nessas condições extremas à noite muitas vezes causava queimaduras de frio nos pilotos. Mas essas adversidades não desmotivaram as mulheres do 588º. A partir de junho de 1942, elas começaram a bombardear as forças nazistas, realizando ataques noturnos até o final da guerra. No auge, o regimento contava com até 40 tripulações, cada uma realizando até 18 missões em uma única noite. Devido ao limite de peso, os aviões só podiam carregar 6 bombas por vez e as mulheres não podiam usar paraquedas, voando em altitudes baixas e perigosas. A cobertura noturna foi crucial para seu sucesso. 3 aviões partiam juntos. 2 atraíam os holofotes e tiros, enquanto o terceiro, escondido na escuridão, lançava as bombas. Para permanecerem ocultas, desligavam os motores perto do alvo e deslizavam silenciosamente, emitindo um leve silvo que fez os soldados alemães chamá-las de Nachthexen, ou Bruxas da Noite. As pilotos abraçaram o nome com orgulho, tornando-se lendas entre os inimigos. Rumores entre os alemães diziam que as soviéticas tinham visão noturna como a de gatos. Nadezhda Popova, uma das Bruxas da Noite mais famosas, que voou em 852 missões, explicou que isso era absurdo. O que elas tinham eram meninas inteligentes e talentosas, sem feitiçaria envolvida. Apesar de sua coragem, muitas vezes não eram levadas a sério pelos colegas masculinos. Contudo, as mulheres do 588º Regimento abraçaram suas identidades, pintando os lábios com lápis de navegação e desenhando flores nos aviões. No final da guerra, as Bruxas da Noite realizaram cerca de 30.000 bombardeios, entregando 23.000 toneladas de munições aos nazistas. Elas perderam 30 pilotos, mas 23 foram agraciadas com o título de Herói da União Soviética. O esquadrão foi convertido no 46º Regimento de Aviação de Bombardeiros Noturnos da Guarda Taman, continuando a lutar pela União Soviética. As Bruxas da Noite não tinham aviões avançados, bombas superiores ou muito apoio, mas se tornaram uma das forças de combate mais notáveis da Segunda Guerra Mundial. Sua história prova que a verdadeira magia reside na coragem e determinação. Vamos explorar mais profundamente na formação e nas operações desse incrível esquadrão. A coronel Marina Raskova, figura central
na criação das Bruxas da Noite já era uma lenda na aviação soviética antes da guerra. Com recordes de voo e uma reputação de pioneira, ela era respeitada tanto por suas habilidades quanto por sua visão. Seu empenho em incluir mulheres na linha de frente foi uma batalha contra o machismo enraizado nas forças armadas e na sociedade da época. Raskova usou sua influência para convencer Joseph Stalin de que as mulheres poderiam ser tão eficazes quanto os homens em combate. Ela argumentou que, além de aumentar os números das forças aéreas, a presença de mulheres nos esquadrões levantaria a moral e simbolizaria a determinação soviética. Em um momento em que cada recurso humano era valioso, a ideia ganhou apoio e, assim, foram formados os 3 regimentos aéreos femininos. Quando as primeiras voluntárias chegaram a Engels para treinamento, muitas delas nunca haviam pilotado um avião. No entanto, a determinação e o entusiasmo eram palpáveis. Elas passaram por um treinamento rigoroso e intensivo, enfrentando desafios que iam além das habilidades técnicas. Adaptação aos uniformes masculinos, a falta de paraquedas devido ao peso e as condições de voo adversas eram apenas algumas das dificuldades. Os biplanos Polikarpov PO-2, embora obsoletos, eram surpreendentemente eficazes em missões noturnas. Eles podiam voar tão baixo e lentamente que os caças alemães projetados para altas velocidades frequentemente tinham dificuldade em atingi-los. Além disso, a habilidade das pilotos em desligar os motores e planar sobre os alvos tornava-as quase indetectáveis, criando um efeito psicológico devastador sobre os soldados inimigos. As missões realizadas pelas Bruxas da Noite eram perigosas e exaustivas. Elas decolavam ao anoitecer e só retornavam ao amanhecer, realizando múltiplas missões em uma única noite. Cada missão exigia precisão, coragem e resistência. Elas enfrentavam fogo antiaéreo, caças inimigos e as duras condições climáticas do leste europeu. No entanto, a camaradagem e o espírito de equipe eram fortes, e isso as ajudava a superar os obstáculos. Nadezhda Popova, uma das mais celebradas Bruxas da Noite, simboliza a bravura e a habilidade dessas mulheres. Em suas 852 missões, ela demonstrou não apenas destreza, mas uma incrível resistência física e mental. Sua liderança e exemplo inspiraram muitas outras a seguir seus passos. Em seu relato, ela sempre enfatizava que, apesar do medo e das dificuldades, o espírito de missão e o amor à pátria eram o que mais importava. A reação dos soldados alemães às Bruxas da Noite variava de medo a respeito. A princípio, eles não conseguiam entender como os soviéticos estavam realizando tais ataques noturnos. Os boatos de que as pilotos recebiam pílulas para melhorar a visão noturna apenas aumentavam o mistério e a aura de invencibilidade ao redor delas. Quando perceberam que eram mulheres, muitos alemães ficaram ainda mais impressionados e perplexos. Dentro do próprio exército soviético, havia resistência à ideia de mulheres em combate. Muitos oficiais duvidavam da capacidade das mulheres de suportar a pressão do combate aéreo. Contudo, as ações e os resultados das Bruxas da Noite falaram mais alto que qualquer preconceito. Elas demonstraram repetidamente que eram tão capazes quanto seus colegas masculinos, se não mais em certas situações, devido à sua adaptabilidade e determinação. Além das missões de bombardeio, as Bruxas da Noite também se envolviam em atividades de reconhecimento e apoio aéreo. Elas mapearam posições inimigas, entregaram suprimentos e ajudaram a coordenar ataques terrestres. Suas ações contribuíram significativamente para o esforço de guerra soviético, salvando incontáveis vidas e ajudando a virar a maré contra as forças do eixo. O impacto psicológico das Bruxas da Noite não pode ser subestimado. Os bombardeios noturnos constantes desgastavam a moral dos soldados alemães. A incapacidade de prever os ataques ou de se defender efetivamente contra eles gerava um constante estado de alerta e estresse. Este efeito foi crucial para a estratégia de guerra soviética, desestabilizando as forças inimigas e criando oportunidades para contra-ataques. As Bruxas da Noite se tornaram uma lenda viva, inspirando histórias, canções e até mesmo filmes. Sua coragem e habilidade eram celebradas não apenas na União Soviética, mas em todo o mundo. Elas quebraram barreiras de gênero e provaram que, em tempos de crise, todos podem contribuir de maneira significativa. Ao final da guerra, o legado das Bruxas da Noite perdurou. Elas foram condecoradas com inúmeros prêmios e medalhas, e muitas continuaram a servir nas Forças Armadas ou a trabalhar em aviação civil. Suas
Suas histórias são contadas como exemplo de coragem, determinação e inovação. O 46º Regimento de Aviação de Bombardeiros Noturnos da Guarda Taman, sua nova designação, continuou a defender a pátria com o mesmo espírito e dedicação. Além do impacto militar, a presença das bruxas da noite teve um significado cultural profundo. Em uma sociedade que muitas vezes subestimava as capacidades das mulheres, elas se destacaram e provaram seu valor. Essa transformação social, catalisada pelo esforço de guerra, plantou sementes para futuros movimentos de igualdade de gênero na União Soviética e além. Em retrospecto, as bruxas da noite representam o espírito de resiliência e inovação. Elas adaptaram-se a condições adversas, utilizaram ao máximo os recursos limitados disponíveis e mostraram que, com determinação e trabalho em equipe, é possível superar grandes obstáculos. Sua história é uma lição sobre como enfrentar desafios com criatividade e coragem. Hoje, ao contarmos a história das bruxas da noite, homenageamos sua memória e celebramos suas conquistas. Elas nos lembram que, em tempos de crise, são os indivíduos corajosos e inovadores que fazem a diferença. Que seu legado inspire futuras gerações a enfrentar o desconhecido com determinação e a lutar por um mundo mais justo e igualitário.